A graça e paz no Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos protege, e com a tua palavra em verdade, Ele transforma, regenera, resgata pelo seu poder da palavra. Eu estou aqui numa região de serra, muita chuva, e neste momento de silêncio, de meditação, de oração, de leitura, resolvi fazer um vídeo aqui um pouco, como sempre, na improvisação, sem uma base de estrutura, mas sentado aqui na minha cama. Eu estava aqui lendo a Bíblia Sagrada, continua sagrada aos olhos de Deus. E sagrado não pode mudar. É assim? É sagrado. Infelizmente, nós temos interpretações, entendimentos divergentes. Daí a necessidade de pregar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, porque o que faz mudar o entendimento, o pensamento, a consciência é a palavra de Deus no Evangelho. Não serei eu e ninguém. Só Ele que pode mudar. Muitas vezes falamos por horas e eles, como não estão preparados para ouvir a palavra de Deus, enquanto Deus, Senhor Jesus Cristo, operar no coração dele e na consciência, é um estalo. É uma coisa que realmente acontece de repente. Mas também pode se levar muitos anos. No processo de evolução espiritual, está em forma para entender as Escrituras Sagradas. Então, eu estava aqui vendo em Mateus, no capítulo 18, versículo 15 a 20. Vamos ler aqui. Como corrigir o irmão? Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, nós estamos aqui lendo uma passagem
Antes da cruz, Jesus de Nazaré falou em pecado, não é? Que é a transgressão da lei, 2 ou 3 testemunhas. Isso tem um sentido também jurídico da igreja. Para se acusar, para se julgar uma pessoa do pecado, teria que ter 2 ou 3 testemunhas. Jesus foi acusado por falsos testemunhos, 2 ou 3. Uma só testemunha não tem validade. Então nós temos aqui esta condição de acusação. Testemunhas, 2 ou 3. E é muito comum a gente ouvir: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre eles. Aqui ele fala no meio deles. Em meu nome, Jesus de Nazaré, em carne. Quando ele deu os dons para evangelizar, para curar, para expulsar demônios, ele disse: vão em meu nome, porque ele não tinha ainda sido glorificado, onipresente. Ele não estaria presente naquela hora em que um discípulo estivesse curando ou evangelizando, expulsando demônios. Por isso que essa expressão também é muito comum, em meu nome, se refere a Jesus de Nazaré. Hoje ele é onipresente. Ele está, na verdade, dentro de nós e não no meio ou entre, porque Jesus de Nazaré, em carne, habitava entre eles. Então veja a importância deste entendimento, em que hoje ele está dentro de nós. Ele está em qualquer lugar, onipresente, glorificado. Então, às vezes, a pessoa faz uma oração, que é bom, apesar de que muitos gostam de orar, principalmente líderes religiosos, como se a oração dele fosse mais poderosa do que a sua. Mas hoje, trazendo para a realidade, precisamos congregar, precisamos fazer do Evangelho um instrumento para recuperar aqueles que estão decaídos da graça de Cristo, corrigi-los com mansidão, não criar contendas, discussões, dissoluções, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas não estão preparadas para ouvir, já estão com a mente cauterizada, com um sistema, com atividades religiosas. Ele quer adoradores espirituais, discernimentos espirituais, com coisas espirituais. É nesse entendimento de que possamos transformar, resgatar aqueles que ainda estão na antiga aliança, nos costumes e tradições de um povo. Então muitos fazem uma oração e no final dizem em nome do Senhor Jesus. Ou seja, ali está acondicionando que ele não está presente. Em nome, ele não está presente, ele não ouviu a oração. Então tem que dizer em Cristo Jesus, porque ele está dentro de nós, nos edificando, transformando. Precisamos congregar, precisamos realmente falar de Deus como de costume era, congregar para fazer a leitura da palavra de Deus, louvar, orar, e de preferência em localidades que tivesse água para o batismo. Se escondiam, porque havia a perseguição, como até hoje acontece, infelizmente. Mas precisamos
perseverar. Precisamos continuar nesta luta de levar a palavra de Deus em verdade, porque ela foi pregada a todas as nações plenamente, ao ponto de não ter mais necessidade do irmão ensinar outro irmão. Mas, infelizmente, a vontade humana voltou muitos de novo para o jugo da escravidão. Receberam a graça da salvação, da justificação, que é a libertação do poder do pecado. O escrito de dívida, que era prejudicial, ele pregou na cruz. O sangue derramado na cruz, o poder do sangue de Jesus que trouxe a purificação. Amém? Com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele está presente em nossas vidas, nos propósitos, e que devemos estar motivados, e que a vida nos traz a motivação, nesse entusiasmo de não desistir. Porque muita gente, pela vontade humana, vão às festas, vão ouvir funk, mas ouvir a palavra de Deus não tem tempo. Não há tempo. E o tempo ruge. O tempo é amigo da justiça. É amigo. Pelo tempo em que nós temos que usar este tempo, em que Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, criou na Trindade, assinou 3 em 1. O tempo, presente, passado e futuro. Na água, sólido, líquido, gasoso. Na matéria, átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons. Nas coisas físicas, a dimensão, comprimento, largura e altura. E nós, seres humanos, corpo, alma e espírito. Então, esta assinatura, 3 em 1. Somos espíritos, revestidos de carne. A experiência espiritual é essa transformação, regenerar o nosso espírito que foi santificado. Recebemos no batismo o Espírito Santo, o único batismo de Cristo na cruz. Já abençoados nas regiões celestiais. Amém? Que estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com muitas bênçãos.